O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia, amigo. Que a bênção de Deus, a graça do Senhor e o Espírito Santo nessa manhã faça morada na tua casa, na tua vida. Que onde você estiver nesse momento, receba o abraço do Senhor, a bênção de Deus e forças para viver uma vida vitoriosa no Senhor. Todos os dias nesse canal, nós aqui dedicamos um tempo para estudarmos e entendermos a palavra de Deus. E acima de tudo, nos humilhamos diante do Senhor, pedindo a Ele que modele, que tome o nosso coração e nos leve a cada dia a viver as suas verdades. É por essa razão que nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 4, o versículo 1 e o versículo 2. Ouvi essa palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres e esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão como anzóis, e as vossas restantes como fisga de pesca. As tentativas de Deus em salvar o seu povo são inúmeras. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós podemos ver inúmeras vezes, inúmeros profetas, inúmeras mensagens, inúmeros sermões, representações, Deus enviando aos seus filhos, a sua igreja, para que ela abrisse os seus olhos, entendessem a Deus, arrependessem dos seus pecados e vivessem uma vida diferente. Mas os israelitas não deram ouvido à voz de Deus. Eles estavam dispostos a viver no seu próprio caminho. Eles escolheram andar sozinhos. Eles escolheram praticar uma religião que mais lhe agradava do que adorar a um Deus que estava disposto a dizer para eles como é que eles deveriam viver. Eles queriam adorar um Deus que eles poderiam mudar de lugar. Mas Deus queria que Ele guiasse a vida do seu povo e transformasse o coração do seu povo. Mas os israelitas não estavam abertos a viver e a servir a esse Senhor. Como nós podemos observar no capítulo que nós analisamos essa manhã, o capítulo 4 do livro de Amós, no versículo 1, Deus está a se referir a respeito das vacas de Bazã. Aqui está a se referir a uma classe de pessoas que era muito rica. E quanto mais ricos eles se tornavam, mais riqueza eles queriam. Não olhavam para os pobres, não olhavam para os necessitados. Pelo contrário, eles estavam dispostos a oprimir as pessoas humildes daquela época. Pisavam a essas pessoas. E Deus, nesse momento, estava a repreender o seu povo. Podemos observar o quanto Deus valoriza os relacionamentos. Quando Deus olha do céu, Deus espera que o seu povo viva em harmonia. Quando duas pessoas estão se gladiando, elas estão transgredindo a lei de Deus. Elas deveriam amar mais a Deus, respeitar o seu semelhante. Dessa forma, elas estariam vivendo em obediência aos mandamentos do Senhor. Os israelitas estavam tão cegos, tão longe do ideal de Deus, que eles transformaram Betel e Gilgal no lugar de adoração a Baal, em vez de viver uma vida devota ao Deus Criador dos céus e da terra. Deus um dia entregou a Moisés a sua lei, os 10 mandamentos. E na lei de Deus, Deus mesmo deixava muito claro que eles não deveriam construir nenhuma imagem feita por mãos humanas, nem adorar nada que estava sob o céu, nem sobre essa terra. O único digno de ser adorado deveria ser o Senhor. Mas os israelitas pisaram a lei de Deus, se esqueceram da aliança e estavam dispostos a adorar aquilo que eles acreditavam que poderia lhe abençoar. É a razão pela qual Deus está falando no versículo 6 que deixaria eles com os dentes limpos. Eles passariam por momentos difíceis. A chuva não iria cair sobre essa terra e os campos não iriam produzir os frutos necessários. E um dia eles iriam se lembrar de quem é doador de todas as coisas. Muitas vezes é só quando nós passamos por sofrimento que conseguimos nos lembrar de Deus. Quando as coisas estão boas e estamos sendo abençoados pelo Senhor, nós não conseguimos enxergar que há um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, que nos ama, que quer o nosso melhor. Mas, amigo, não é necessário sofrermos para nos lembrarmos de Deus.
Hoje, mesmo sem passar pelo sofrimento, nós podemos abrir o nosso coração e clamarmos pela bênção e entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Aquele que escolhe viver dessa forma tem a bênção de Deus e a garantia da salvação do Senhor. Amós capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amigo, todos nós um dia iremos nos encontrar com o nosso Salvador. Todos nós um dia nos apresentaremos diante do tribunal de Deus. Nós temos que a cada dia viver nessa terra em harmonia com a vontade do Senhor. Se é Ele o responsável para estabelecer os parâmetros do juízo e será Ele mesmo que irá nos julgar, nós precisamos ficar tranquilos. Mas ao mesmo tempo nós precisamos ter a convicção que nós temos agradado a Ele, nós temos vivido em harmonia com os seus ensinamentos, nós temos vivido uma vida de obediência. Porque sabendo que Deus nos ama, Ele estará ali com o objetivo de nos absorver. Mas Deus, pelo fato de ser santo, justo e íntegro, Ele jamais poderá salvar alguém que não queira ser salvo. Alguém que não se colocou em harmonia com os seus ensinamentos, que não buscou viver em obediência às suas verdades. É por isso que a Bíblia fala do ato estranho de Deus. Será nessa ocasião que um Deus santo, que um Deus justo, terá que destruir filhos que Ele mesmo criou, a sua imagem e semelhança. Deus irá destruir para que Ele possa trazer liberdade, salvação, não mais pecado, não mais dor, para aqueles filhos que Lhe amaram, que Lhe serviram e a cada dia viveram mais para o céu e menos para essa terra. Que viveram as palavras do apóstolo Paulo, fazendo um sacrifício vivo, renunciando à sua vontade para viver a vontade do Senhor, sabendo que não seria fácil, de fato, seria um sacrifício, mas estavam mais dispostos a agradar a Deus do que a si mesmo e aos homens que estão nessa terra. Todos nós saímos todos os dias da nossa casa para a busca do pão de cada dia, para pagarmos as contas, o aluguel, a medicação, a escola dos filhos, para nos mantermos. Mas nunca podemos nos esquecer de uma grande verdade. Quando a busca pelo dinheiro, por acumularmos valores, quando todas essas coisas estão acima do nosso Deus, nós precisamos fazer uma inversão de valores. O nosso Deus precisa ser soberano, Ele tem que ser o primeiro, Ele tem que ser exclusivo. Se nós colocamos ao lado dele alguma outra coisa que de fato possa trazer concorrência, adoração a Ele, nós estamos conduzindo a nossa vida por um caminho que não trará salvação. Vaidade, luxo, prazeres terrenos, sem ter a orientação divina, só nos fará mal, só nos trará destruição. Quem deve conduzir a nossa vida em toda a nossa trajetória deve ser o Senhor. Isso não nos impede de vivermos uma vida feliz nesse mundo, mas a verdadeira felicidade que Deus promete para os seus filhos é quando um dia nós nos encontrarmos com Ele e estarmos ao seu lado para todo sempre. Para que isso se torne uma verdade na nossa caminhada, nós temos que amar ao Senhor, entregar a nossa vida nas suas mãos e deixarmos que Ele nos conduza. Como é importante ter uma religião e ter certeza que essa religião é verdadeira. Mas, acima de tudo, além de ter uma religião, é necessário viver o verdadeiro cristianismo. É necessário colocar a nossa vida nas mãos do Senhor sem reservas. E é necessário que a palavra de Deus ela seja soberana para conduzir a nossa caminhada. Aqueles que se submetem a Deus nesse nível têm a bênção de Deus, a salvação do Senhor e estarão ao lado de Deus por toda a eternidade. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro modelo. Jesus Cristo é a nossa única fonte de inspiração. Jesus Cristo, dono de todo o universo, quando colocou os seus pés nesse mundo, Ele nasceu numa manjedoura. Ele não esnobou riqueza, Ele não esnobou poder. Jesus Cristo viveu como um ser humano, se submeteu a ser açoitado e sofreu dores como um ser humano sofre nesse mundo. Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus se sentiu cansado. O dono de todo o universo, Criador de todo o universo, viveu como um ser humano, vive comum nessa terra. Jesus viveu como nós vivemos ao ponto de morrer morte de cruz, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele nos ensina como é que nós devemos viver. Nós precisamos a cada dia olhar para o nosso Cristo e tê-lo como sendo modelo para a nossa vida.
Aqueles que abraçam a Jesus Cristo como sendo modelo na sua caminhada como cristão, tem a bênção de Deus e um dia receberá desse mesmo Cristo a coroa incorruptível para viver ao lado de Deus por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, molda a nossa caminhada. Nos dê a graça de um dia estarmos com o Senhor para todo sempre. É o que nós te pedimos, te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.